Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pod Cristo, esse de número 26. Se você já é inscrito do canal, meu irmão, Deus te abençoe, muito obrigado. Ritual padrão que você já sabe qual é. Curte, comenta e compartilha, ok? E se você é novo no canal, chegou agora, não conhecia o Pod Cristo, seja muito bem-vindo, meu irmão, ao Pod Cristo. O que é o Pod Cristo? Para você que ainda não sabe, Pod Cristo é um podcast no formato áudio e vídeo 100% católico, 100% cristão, onde a gente traz pessoas aqui envolvidas no meio católico para contar a história, dar testemunho, né? Falar de sua trajetória, falar de sua caminhada. Enfim, um podcast para toda a família, aquele que você pode assistir na sua sala, na televisão com seus filhos. É um podcast que não tem limite de idade, é para todo mundo, porque aqui só conteúdo sadio, só conteúdo da nossa igreja, da nossa fé, ok? Você pode também nos acompanhar através do Spotify e do Deezer. Todos os episódios estão lá atualizados, tá? Então, se você gosta de ouvir ali quando está dirigindo podcast, então você tem esse recurso também, ok? Nos siga aí no Instagram, também podcristo1, @podcristo numeral 1, para você ficar por dentro da nossa agenda, lá você fica sabendo os convidados que vêm, e lá também você pode entrar em contato conosco, né? Se você deseja entrar em contato conosco para dar alguma sugestão, se tem algum convidado que você gostaria, alguma pessoa que você gostaria de ver aqui, irmão, fale lá, mande um direct. Tem também lá o WhatsApp do Pod Cristo, você pode mandar um zap que a gente entra em contato e recebe aqui com muito prazer. Aqui é um podcast aberto para todo mundo, aqui a gente não faz distinção de pessoas, tá? Se quer vir aqui, a gente é só marcar e vem e dá testemunho e fala da caminhada e apresenta trabalho, se for músico, se for banda. É isso, é um podcast para a gente falar do nosso meio católico, tá? Se você quer nos ajudar, você pode também contribuir com essa obra através de uma chave Pix que vai estar fixada aí na tela durante todo o programa, ok? Então, dito tudo isto, é com muita alegria que eu dou as boas-vindas ao meu irmão aí, Tiago, ele que é fundador da comunidade Deus Conosco. Meu querido, é um prazer, uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Primeiramente, obrigado pela sua disponibilidade para estar aqui conosco. Tá final de ano, deve estar uma correria grande para todo mundo, mas graças a Deus você arrumou um tempinho aí para estar aqui e eu fico feliz com esse sim. Tenho certeza que Deus também fica, irmão. Boa noite. Boa noite, Anderson. Boa noite, Pod Cristo. Boa noite, povo de Deus, da Igreja de Cristo. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Nesse novo de Deus, né? Que esse podcast é uma coisa que eu nunca tinha visto aqui na nossa arquidiocese, dessa forma, né? Com esse formato. E estamos aqui para partilhar, né? Partilhar nesse tempo tão bonito de Advento, de Natal, né? Próximo ao Natal. Vamos ver o que o Senhor tem para nós aqui, né? Abertos ao que o Espírito Santo suscitar. Que maravilha, meu irmão. Então, vamos começar do começo, né? Como eu gosto de começar. Eu queria que você falasse, antes da gente falar da comunidade, eu queria que lhe conhecer o Tiago, de onde é que veio, né? É natural de onde nasceu e essa trajetória aí, como é que foi. Então, vamos puxar um pouco, Tiago, lá da tua infância. Como é que foi esse teu envolvimento aí, essa tua entrada no catolicismo, eu diria assim? Eu me chamo Tiago, assim, o pessoal, Tiago, mas aqui na igreja o pessoal me conhece Tiaguinho, né? Pelo Tiaguinho, né? tamanho, né? Dá pra perceber o tamanho. Mas eu tenho 39 anos, sou casado há 10 anos com Priscila. Que maravilha. Tenho 2 filhos, Francisco e Clara. Francisco de 7 e Clara de 6 anos. Sou natural de Fortaleza, né? Olha aí. Então já é uma coisa diferente. E 5 anos, meus pais se separaram, então foi uma separação bem traumática. Então, minha mãe, ela veio para Recife, transferida do trabalho, né? Com meu irmão e eu, e toda a minha família é de Fortaleza. Então, eu cresci em Recife, né? Longe da minha família. E foi uma infância difícil. Mas eu sou pernambucano de coração também, amo esse lugar. E aqui cresci, não tive uma criação católica, não tive uma criação... Na verdade, a minha mãe, ela não tinha religião. Me recordo bastante do início, né, da minha infância. A minha mãe, ela com essa
busca que nós temos no nosso interior por Deus, e quando não sabemos nomear essa busca, né, a sede da espiritualidade, frequentando alguns lugares, igrejas, templos, porém eu não tive uma criação católica. Aham. Ô, Tiago, E deixa eu só te interromper um pouco. Tu chega tu falou que foi um pouco traumática. Tu tem recordação dos teus pais juntos? Tu falou que foi com 5 anos, foi? Que eles se 5 anos, separaram? 5 para 6 anos, foi 5 Tu anos. tem lembranças Tem ainda algumas desse... lembranças, leves lembranças assim que difíceis, né? Eu me lembro do tempo que a gente teve que sair lá da minha cidade e vir para cá. Entendi. E, assim, envolveu toda a família. Na separação é muito difícil, né? É É. uma coisa bastante difícil. Eu tô perguntando porque os meus pais se separaram, eu tinha acho que 2 anos, eu não lembro nada. Não Velho. lembra. Não tenho Eu tenho nenhuma alguns lembrança. flashes. Tenho flashes de né? algumas coisas desse tempo, né? Flashes de coisas boas, mas flashes também de muitas coisas onde a misericórdia de Deus já atuava ali na minha vida. Mas foi um tempo bastante difícil porque eu cresci com o meu irmão longe da nossa família, né? Então foi bem difícil, assim, né? Então todas as dificuldades de uma mãe criar 2 filhos numa cidade diferente, sem conhecer nada, nem ninguém. Então foi algo Vocês bem vieram difícil. pra cá e ele ficou... Ficou toda a minha família, primo, avó, avós, então foi tá. muito traumático. Então Então, só veio tua mãe eu e meu irmão, e... Matheus, Entendi. que é mais Realmente, novo. então... Foi bem difícil. E entendi. naquele tempo, né, não tinha hoje a tecnologia que ajuda a se aproximar, né? Então foi bem difícil. Eu me lembro de ir ligar para minha família final de semana no orelhão e era assim a comunicação muito precária naquele tempo. Mas com a graça de Deus, né, minha mãe é uma guerreira, ela criou a gente em valores, nos princípios, e ali já era a mão de Deus também agindo, né? E foi difícil, mas bastante... hoje eu olho para trás para essa história e vejo ela como amor de Deus, né? A minha história, a história da minha salvação passa pela permissão de Nosso Senhor desse acontecimento, né? E é isso, assim, foi bem desafiador. Certo. Tu me falou que não teve esse envolvimento, né, nesse início, tua família não era católica. Então, em qual foi o momento que você realmente começou a se aproximar? Eu digo ali, os primeiros passos, né, catequese e tal. Como foi que isso aconteceu, Tiago? Eu fiz a primeira comunhão, estudei no Colégio Damas, me recordo, mas não tinha criação, até no momento não tinha uma vivência católica. E tudo aconteceu, de fato, isso foi no encontro de jovens, em 2003. Eu tinha um amigo, a qual eu mando um abraço para ele aí, Juninho, um amigo meu que insistiu bastante para eu fazer esse encontro de jovens. E eu não sabia, eu não sabia nada, absolutamente nada da igreja. Juninho, Juninho. Foi seu anjo. Foi meu anjo, eu sou muito grato, eu faço sempre memória, busco sempre fazer memória da história, desses grandes acontecimentos na minha vida, e ele tá lá. Então Tem contato ainda? Tem um contato, mas assim, ele foi morar em Salgueiro, hoje tem então uma família, um pouco difícil, né? mas a gente às vezes se fala, e eu sempre gosto de agradecer, mas ele insistiu bastante. Em 2003 eu fiz esse encontro de jovens na paróquia de Casa Forte, ali, com o padre Edivaldo, né? E o grupo jovem Cristo Forte. E ali foi realmente onde eu... Então foi teu primeiro contato? Meu primeiro contato, 2003. 2003, foi esse encontro, né? Esse encontro e tu aquele... lembra a tua idade, Tiago? 2003, eu tenho 39. Eu devia ter aí... 18 anos pra trás, por né? aí. Muito tempo. 18 Tinha cabelo ainda. isso mesmo, 18 anos. Por aí. Aí esse encontro mudou a minha vida, porque eu me lembro até hoje, assim. Foi marcante pra tu? Marcante. Eu me lembro de emoções, assim, de sentimentos e eu me recordo que uma frase que ficou muito assim, eu me lembro na hora da partilha final, eu disse assim, eu não sabia que existia esse tipo de sentimento. Eu senti coisas que eu nunca senti na minha vida, assim. Sensações e esse começo da caminhada é assim, né? Deus, ele nos visita nos sentidos, nos sentimentos, e aquilo foi muito forte para mim. Realmente, aquilo foi um divisor de águas na minha vida aquele ano. E aí eu comecei a mergulhar, né? Isso foi o grande pontapé ali naquele momento, em 2003. Entendi. Em 2003, tu teve esse encontro aí e realmente começou, certo? E o que foi que se seguiu?
Depois daí, tu Pronto. começou a se aprofundar Isso. mais, aí E aí- foi fazer a primeira comunhão, tudo. Eu já tinha feito a primeira comunhão. Aí depois Tu desse já encontro. tinha feito? Já tinha Antes feito. do encontro. Antes do encontro. Só que eu não vivia, né? Então eu fiz a primeira comunhão e Fez tchau. e tchau, né? E aí, depois desse encontro, teve o pós-encontro, né? Toda aquela estrutura da JC. Eu queria mandar um abraço, até aproveitar para a paróquia de Casa Forte, o grupo Cristo Forte, que tem uma importância imensa. Se hoje eu estou aqui, no sentido de buscar, né? De ter uma família que busca o Senhor, eu devo muito a todo o encontro de Casa Forte, ao grupo Jovem Cristo Forte, que realmente foi muito importante na minha caminhada. E aí eu me lembro que quando eu terminei o encontro, Anderson, o pessoal disse, tu gostou? Então tu tem que experimentar trabalhar, né? E isso é aquela frase pescaria, mas que é tão real, né? Porque a palavra fala em Atos dos Apóstolos, né? A mais alegria em dar do que receber. E aí eu me recordo que no ano seguinte, eu trabalhei no encontro e aí experimentei daquilo, né? Aquele sentimento que eu tinha sentido, ele foi realmente muito diferente a participação. E aí foi mergulhando de cabeça. Comecei... Eu diria até, Tiago, que eu acho que trabalhar é bem mais gratificante do que você participar, né? Não Com sei certeza. Se tu tem esse sentimento também. A palavra nos diz isso, né? Porque nós fomos feitos para nos dar um ao outro. Servir, né? Velho? Então, quando nós fazemos isso, nós fazemos o que a nossa alma deve fazer. Por isso há essa alegria. Por isso há... Às vezes as pessoas não conseguem nomear isso, não conseguem identificar. Dom Bosco falava que nós viemos ao mundo para o outro, né? Então... E aí é bonito quando você vai crescendo na caminhada e vai entendendo o que está acontecendo dentro do seu coração. E aí eu fui trabalhar e mergulhando, e aí não faltava nenhuma reunião. Eu sou muito intenso, sabe, Anderson? Então, eu me apaixonei pelas músicas. Foi onde Deus me laçou. Foi embora, você aprofundou, não foi? Nas músicas, aí comecei a escutar as músicas. Eu tocava violão, aprendi com 12 anos sozinho. Foi. Pedi um violão ao meu tio, 12 anos, então eu tocava... Aprendi a tocar as cifras lá com as revistinhas e eu me encantei muito pelas músicas. E isso foi aprimorado, Tiago? Eu nunca estudei assim, mas eu estudei sozinho. Mas chegou a tocar na missa? Toquei nas missas, toquei da banda, eu era da banda, né? Ai, que então maravilha. Eu queria tocar nas bandas, a banda, então, do Senhor foi me laçando ali, né? Uhum. E aí, na banda, e aí rapidamente, como eu era muito intenso, eu sou intenso, então as pessoas me chamaram para ajudar nas reuniões. Daqui a pouco eu estava coordenando algumas equipes de encontro, e aí eu fui para supervisão. E aí sempre Deus despertando esse algo a mais, e eu ia me comprometendo, ia querendo mais, a sede de mais. E aí eu passei um bom tempo na supervisão do encontro de jovens de Casa Forte. Então isso foi me comprometendo cada vez mais, né? E essa sede de algo mais. Então a minha trajetória em Casa Forte, ela durou basicamente aí... diria que quase 10 anos nesse aspecto. Caramba. 2003, 2008, uns 6 anos ali intensos de início, vividos, né? Intensamente. Porque você foi, eu diria assim, atrás do tempo perdido, né? Do tempo perdido, a sede 18 anos, né? Isso. Aí aconteceram outros fatores, né, que foram puxando para... Mas eu me recordo... Aí, dando sequência, em 2007, já na supervisão, a gente organizava um retiro anual. E aí, cara, aconteceu uma coisa fantástica, que em 2007 chamamos um pregador para o nosso retiro, lá na colônia salesiana. Eu não sei se você conhece, mas Padre Adilson Simões, de Arco Verde. Padre Adilson, da Terra da Misericórdia. Um abraço, Padre Adilson. Meu pai na fé, me casou, né? Ai, que maravilha. E aí, aquele homem... falando de Deus no retiro. Eu, como supervisor do encontro, olhava para ele e dizia, eu nunca vi ninguém falar de Jesus de uma forma tão apaixonada como ele falou. Se eu morrer hoje, eu digo isso, se eu morrer hoje, eu posso dizer que eu conheci uma pessoa apaixonada. Não estou falando de conhecimento teológico, de eloquência, mas uma pessoa apaixonada por Jesus. E aquilo me encantou, que eu disse, meu Deus do céu. Eu quero conhecer, eu quero seguir, eu quero ir atrás de onde é que o senhor mora. E aí ele disse literalmente o que Jesus fala na Bíblia, né? Vinde e vede. E aí ele me disse, eu sou da Terra da Misericórdia, e fez um convite em Arco Verde para nós visitarmos. E algumas pessoas ficaram muito mexidas naquele retiro, foram. E a partir dali foi um outro capítulo da minha jornada
católica, cristã, de dar um passo a mais nas águas profundas. E aí eu comecei a viver mais o apostolado da Terra da Misericórdia, que vive a mística da Divina Misericórdia, Você de Santa aprofundou Faustina. mais mesmo, né? E fui me desligando cada vez mais do grupo jovem por esse novo de Deus que vinha se apresentando, que eu entendia ser a tal ponto de eu chegar e sair do grupo com o coração apertado por toda a gratidão. Sim, toda uma história, toda uma né? história de vida. Eu casei na paróquia de Casa Forte, assim, são memórias muito fortes, mas precisava dar esse passo, né? Então, eu comecei a caminhar junto com o padre e ele começou a criar os grupos que se chama Filhos da Misericórdia. Não sei se você já ouviu falar também. Não. Tem várias células espalhadas hoje no estado de Pernambuco, fora do estado de Pernambuco, inclusive fora do país. Que ele criou, foi essa? Ele criou. A gente foi uma das primeiras células criadas, a Missão Recife, que ajudavam ele na propagação da obra, que está lá em Arco Verde, por sinal. Convido você a conhecer. É um pedaço, é um oásis aqui no nosso sertão. Que maravilha. É a Terra da Misericórdia, Padre Adilson. Lá tem Padre Ayrton, né? Que é muito conhecido também, e Padre Adilson Simões. Então, ele nos convidou e a gente foi trabalhando junto com ele, sendo um ponto de apoio para ele aqui na cidade. Quando ele vinha nas missões, a gente ajudava. Às vezes ele não podia ir pregar no lugar, ele mandava a gente ir no lado dele. Então foram anos vividos realmente. E aí, neste tempo, foi o desejo realmente de consagrar uma vida a Deus. Então foi despertado nesse tempo, porque quando jovens ele tem um propósito, ele lhe apresenta Cristo. E ele é esse o propósito, mas um aprofundamento, águas mais profundas. Isso o EJC não é uma característica dele dar isso, né? E ele tem uma missão muito importante nesse começo desse anúncio de Cristo para nós. E aí eu comecei a encontrar aquilo ali nesse passo, sabe? Isso já foi na célula, não, Tiago? Foi na célula de Recife que estava sendo criada, Recife, dos Filhos da Misericórdia. E aí a gente ia muito a Arco Verde, retiros com o padre. Então, bebendo e sendo formado por um coração apaixonado. Por esse coração apaixonado que realmente me gerou assim, para Cristo, sabe? Eu tenho uma gratidão imensa ao padre. E eu vivi bons anos da minha vida cristã, católica, ali, aos pés do padre, né? Sendo discípulo de Cristo através dele. E né? Aí é que veio, foi brotando essa tua vontade, esse teu desejo de dar esse passo a mais. Isso, essa sede, né? A sede que a gente vai percebendo no coração como se aquilo não bastasse. E aí o padre Adilson, ele indicou um dos padres também de Arco Verde. Não sei se você conhece o padre Fábio José, padre Fabinho. Não. Ele é assessor eclesiástico para as novas comunidades na Arquidiocese de Olinda e Recife. É um salesiano que atualmente é o administrador paroquial da Pracinha de Boa Viagem. Ele é administrador paroquial lá. Eu já ouvi falar dele já. Pronto, ele é um grande pregador, um dos melhores pregadores que eu já vi. Batizou meus filhos e foi coroinha de Padre Adilson. Então, e ele era lá da paróquia a gente estava falando Nossa Senhora de Fátima, ali ele celebrava ali em Dom Bosco e também em Fátima, junto com o padre Laércio, antes de padre Cleiton e padre Anderson, que estava ali antes. Então, padre Fabinho, padre Adilson dizia para nós assim, qualquer problema que vocês tiverem, fale com o padre Fabinho. Ele está ali para ajudar vocês em Recife, porque padre Adilson mora em Arco Verde. E aí eu comecei a pedir um acompanhamento para o padre Fabinho. E eu passei 2 anos em discernimento, somente eu e ele, pouquíssimas pessoas próximas a mim, sobre o que estava acontecendo dentro de mim, né? Esse desejo de algo a mais. E aí ele me deu alguns livros para ler, eu li Amedeo Tintini, conheci Amedeo Tintini. Ele me colocou um roteiro de projeto de plano de vida pessoal. Enfim, eu cumpri um processo de 2 anos no silêncio ali, eu e Deus, e fui tentando entender, até que chegou um dia que ele disse, Tiaguinho, eu acho que está na hora de você falar com o padre Adilson. E o encontro ápice para essa decisão foi quando ele começou a falar sobre a vida consagrada. Eu nunca me esqueço, lá no INSAF, ali em São Martim, no escritório ali dele, ele começou a me falar dessa vida, da vida consagrada, da vida em comunidade, da fraternidade. E aí eu chorava muito, eu me lembro que eu me emocionava muito, porque era como se ele conseguisse falar coisas que eu não conseguia verbalizar, mas que era a vida que eu
que eu me via vivendo, sabe? Entendi. E que eu não enxergava naquele momento na obra da misericórdia, né? E eu fui entender que aquele era um capítulo da minha história e que Deus estava suscitando uma coisa que eu não entendia o que era. E aí, quando ele olhou e ele identificou que seria o momento de eu falar com o padre, até para fazer essa experiência, chamei Padre Adilson e foi uma conversa dificílima, porque, né, assim, não foi fácil. Acho que foi a conversa mais difícil da minha vida essa, de chegar para Padre Adilson e abrir meu coração dessa forma e contar para ele o que estava acontecendo. E aí eu me lembro que ele, emocionado, ele deu a bênção e disse: eu já percebia isso em você. E eu lhe abençoo, e aquilo para mim foi muito importante, estar com a benção dele. Eu imagino. E aí eu fui seguindo. E aí cheguei para o grupo, eu era coordenador dessa missão de Recife já, os Filhos da Misericórdia. Sim. E aí eu entreguei essa coordenação e expus isso para as pessoas lá do grupo e comecei a dar passos. Aí algumas pessoas foram junto comigo porque também acompanharam, estavam também inquietas quanto a isso, e outros irmãos continuaram nos Filhos e estão até hoje, com a graça de Deus, com o grupo amadurecido. E aí começa a história da comunidade. Há 6 anos atrás isso. Há 6 anos, né? 6 anos atrás isso. Que maravilha. Esse processo realmente, Tiago, é um processo você falou de 2 anos, né, de discernimento e tal. 2 anos. Porque é uma decisão muito séria e importante a ser É. tomada, né? Então tem que realmente discernir e ter certeza naquilo. E que maravilha que o padre, que é uma pessoa que você admira, uma pessoa fundamental, importantíssima na sua caminhada, lhe deu a bênção aí para você Foi bem forte. seguir em frente. E assim, uma obra, quando é de Deus, ela gera outras, né? A fecundidade, né? A gente vê ali a Canção Nova, o senhor Jonas Abib, ele veio, ele é salesiano, né? Então, uma obra, quando ela é fecunda, isso aconteceu na história dos santos, uma obra, ela gera. Então, a Terra da Misericórdia ali é uma fábrica de, vamos dizer assim, de emoções do Espírito Santo, vamos dizer assim, do modo... Então, ela é a fecundidade, né? Então, eu me vejo como um fruto daquela obra. Eu me vejo como um fruto do coração de Deus através do coração do Padre. E vejo e reconheço em minha vida, na vida da comunidade, alguns traços dele. Porque essa paternidade espiritual, ela também imprime em nós, né, certas características. Então, a comunidade vai fazer agora, o aniversário da comunidade é 25 de dezembro, dia do Natal. Olha que maravilha. Então esse tempo é um tempo muito especial para nós. E vai fazer 6 anos. E aí a gente frequenta ainda a Terra da Misericórdia, ajuda o padre. Inclusive, em novembro nós estávamos lá, no retiro da comunidade lá, e foi um reencontro muito importante para nós. No começo da comunidade a gente se afastou um pouco, até para entender essa identidade própria, né? Era uma vida intensa que a gente vivia lá. Mas com a graça de Deus, a gente hoje é mais consciente do que Nosso Senhor está apontando para a gente e vai dando passos nesse grande discernimento, né? Porque é novo demais. A comunidade, o Shalom, Canção Nova, Obra de Maria, a comunidade com 10 décadas aí, de Isso, quase sim. 38, minha idade o Shalom tem, né? E a gente vem aí trilhando esse caminho em comunhão, Anderson, quero destacar isso, com a Arquidiocese de Olinda e Recife, sendo acompanhado pelo Padre Fábio como assessor e em comunhão com o Dom Fernando, com a nossa igreja particular aqui, com muita alegria. Que maravilha. Vamos falar então desse início aí, Tiago. Você discerniu, é isso mesmo, quero fundar aí, iniciar uma comunidade. Como é que foi esse desafio desse começo, das pessoas que vieram com você, essa gênese ali da comunidade? Como é que aconteceu? Precisamos de um espaço? Como é que foi aí? Os encontros, onde é que a gente vai fazer? Eu não tinha noção, nunca imaginei fundar uma comunidade, assim. Na verdade, até hoje eu olho e vejo uma loucura, porque, assim, é muito complexo, é muito complicado. Mas, assim, o Padre Fábio, ele sempre disse assim para nós, né? Quando o Espírito Santo vem, você não consegue reter, né? O Espírito Santo vem só para onde quer, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, e você não consegue conter. Então, isso é uma grande característica do Espírito Santo. E aí, eu me lembro que depois de um acompanhamento que eu tive com ele, que foi muito forte, com o Padre Fábio, esse qual eu chorei muito, foi uma efusão ali. Eu vivi ali realmente uma noite muito particular. Quando eu cheguei em casa, eu não consegui dormir, e
vários sentimentos no coração e isso sendo suscitado, passagens bíblicas, memórias, lembranças, e me veio muito a passagem dos discípulos de Emaús naquela noite. E eu havia ali começando a entender um pouquinho de um flash do que Deus queria e que depois foi sendo maturado e vem sendo maturado. Ou seja, nos discípulos de Emaús você vê um Jesus que vai ao encontro dos discípulos que se afastam de Jerusalém e regressam a Emaús. Lá em Lucas capítulo 24, no versículo 13, conta a história de dois que eram eleitos do Senhor, que viviam próximo aos apóstolos, mas que quando Jesus morre, eles se afastam porque tinham a expectativa de que Jesus fosse quem eles imaginavam e não quem ele foi. E é aquele evangelho nos fala que Jesus vai ao encontro deles, resgatá-los. Então, ali veio um princípio de incômodo tão forte naquela noite que eu não sei explicar, é um mistério de que o Senhor estava me chamando a ir atrás dessas pessoas que tinham se afastado do seu chamado. E então a gente não começou vendo estrutura, vendo vamos assim dizer, a casa, instrumento. Eu me lembro que quando a gente saiu dos Filhos da Misericórdia, tínhamos um patrimônio até que a gente trabalhou para conquistar, que Deus abençoou, mas a gente deixou tudo lá. Porque entendia que Deus ele queria algo novo. E a gente precisava viver também essa pobreza nessa dimensão. Uhum. Então, a gente, quando começou a comunidade, não tinha nada, absolutamente nada. E foi o padre Fábio que, junto com o padre Laércio, que era o pároco ali de Nossa Senhora de Fátima, ali em São Martim, Sim. nos acolheu. E ali a gente começou a usar o salão paroquial, a fazer os nossos grupos de oração na paróquia, Nossa Senhora de Fátima, e alugamos uma casa ali em São Martim. Então, ficamos um tempo ali. Ali a comunidade começou a nascer e a preocupação maior era com essa de entender o que Deus estava chamando a gente a viver. Mas já tinha esse fragmento de que não era um anúncio querigmático, não é um anúncio para quem não conhece Cristo. A missão passa, o que o Senhor despertava era ir ao encontro desses corações que já conheciam, mas que se afastaram. E aí a gente começou a viver. Né? O padre dizia muito isso para a gente: vivam, né? Não se preocupem com as estruturas, com pedra e cal. Sim. Nós somos a igreja, nós, o nosso. Então, foi muito importante. E aí começou os grupos de oração, os encontros, e ali em 2014, 15, ali em São Martim. Sei. Tiago, me fala um pouco sobre aí o que é que representa aí Santa Teresinha do Menino Jesus. É baluarte? Baluarte da comunidade. Nós temos 3 baluartes: Santa Teresinha, São Francisco e São Paulo. Eles atualmente são santos que, além de admirarmos, eles influenciam, eles nos ajudam a compreender um pouco dessa espiritualidade que Deus vem suscitando dentro do nosso coração, da espiritualidade da comunidade. Então, cada um deles, eles são exemplos para nós, nos inspiram em algo particular daquilo que nós entendemos ser o carisma, a missão e a espiritualidade da comunidade. Entendi. Então tem essa importância aí no exemplo, Posso né? depois dizer para tu que cada um derrama nisso, né? Mas não sei se já pode entrar aí. Já pode entrar? Pode, irmão. Então, a gente foi amadurecendo isso e é um processo que você bem sabe, né? Você é de caminhada, que Deus ele não revela tudo de uma vez, né? A revelação da vontade de Deus ela vai acontecendo pouco a pouco. Às vezes ele mostra um pouquinho, às vezes ele mostra muito, e a gente vai prosseguindo nisso. Então, esse entendimento inicial de que Deus estava levantando a comunidade para resgatar as pessoas que eram da igreja. Quantos ministros de música tu conhece que antes eram da igreja e hoje não estão mais? Vários. Mas eles não são pessoas que não conhecem. Eles viveram até testemunhas de milagres, de prodígios, de conversões, mas hoje... Uma pena, irmão. Uma pena. E é uma dor grande, é uma chaga na nossa igreja. Casais, que é um chamado, é um sacramento, é uma missão. Coordenadores, líderes jovens que gastavam sua vida. Então, são esses os alvos, vamos dizer assim, dessa nossa evangelização. O que também torna um pouco desafiador, porque você conquistar uma pessoa que não conhece para Cristo é difícil. Mas você ir atrás de um coração ferido
machucado, decepcionado, frustrado, que caiu e não quer mais voltar, não quer mais saber, é mais difícil, mas são esses os quais o Senhor nos chama a resgatar. As pessoas que tiveram experiência e que têm um chamado, sabe, Anderson? E que abandonaram o seu chamado. A palavra fundante da comunidade, ela está lá em Romanos 11:29, que diz: os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Irrevogável. Deus dá, Deus quando chamou você, ele não vai tirar esse chamado. Ele é irrevogável. Então, é bonito ver isso concretizado ali nos discípulos de Emaús, do Cristo, que ao ressuscitar, vai ao encontro de quem fugiu. Porque o chamado deles é real. Não importa o que a gente faz para fugir, ele ainda existe. Não é pelo merecimento da gente, ele existe. E Cristo passa, toca o coração dele e eles voltam para Emaús. E aí, nesse entendimento que nesses anos... Deixa eu só abrir um parêntese. Pode abrir um aí, parêntese. Tu falou uma coisa que realmente é uma verdade e é uma realidade triste. Que você falou que as pessoas, justamente dessas pessoas aí que se afastaram, né? E muitas vezes se afastaram porque se chatearam com alguma outra pessoa que estava ali, de repente até o próprio padre, né? O jeito do padre, às vezes até algumas pessoas não concordam e acabam se afastando. Eu não sei o que a que você atribui isso. Eu atribuo, assim, claro, sem querer ofender as pessoas, mas há uma certa imaturidade, eu diria assim, na caminhada, na fé, né? Porque quando você está bem alicerçado na sua caminhada, quando você entende que Deus está acima de tudo, então essas coisas não lhe abalam a ponto de você deixar a caminhada, né? E é muito triste isso que você falou, e me vem na cabeça aqui vários amigos, várias pessoas que já tocaram comigo em ministério, né? Meu ministério já chegou a ter 12, 13 pessoas, né? E hoje em dia se resume a bem poucas. Muitas realmente saíram totalmente, né? E às vezes saíram até da própria igreja. Isso, muitos. Se afastaram até de Deus, o que é mais... O que é pior, né? Se fosse só sair, você só da paróquia, né? Não quero para aqui, outra paróquia, para outro momento, mas você sai de Deus. Mas isso. Isso é triste e esse resgate dessas pessoas é importantíssimo. Eu também tenho, assim como você falou logo no início, né? Algumas pessoas especiais, né? Aquelas pessoas chaves que... claro, a gente tem várias pessoas especiais na caminhada, mas tem alguns ali que marcam, né? Que dá lá no início, realmente na Gênese, você tem um carinho especial e deixaria por aquelas pessoas. Mas, continuando, vamos lá, dar prosseguimento aí. Se você entrou nessa parte aí das pessoas que deixam, e aí eu me vejo Você falou, eu atribuo isso hoje acho que é uma resposta complexa essa, mas você encontra os discípulos de Emaús, eles trazem ali naquela passagem algo muito emblemático. Quando Jesus chega lá, né, eles vão embora tristes. O Evangelho de São Lucas diz isso, eles vão tristes para casa. E a igreja nos fala, né, na interpretação bíblica desse texto, que Emaús representa a vida velha. Um dia Jesus passou, conquistou aqueles corações para ele. E quando Jesus morre, eles voltam tristes. E Jesus, ele entra no caminho dos discípulos. Ele caminha na velocidade deles. E percebem, o que é que vocês estão conversando aí? Aí eles dizem, tu és o único forasteiro que não sabe o que aconteceu? Eles estavam tristes. E aí começam a dizer, Jesus o Nazareno, que foi grande em obras, em palavras, nós esperávamos que ele fosse quem redimiria Israel. Olha a palavra que eu acho que responde a tua pergunta. Nós esperávamos. Aqui, Anderson, para mim, está um dos grandes cânceres da nossa vida espiritual. As nossas expectativas. Quando o homem, quando a mulher, ele alimenta as suas expectativas, porque a expectativa ela é um sentimento que não pode ser consentido. É humano nós temos expectativa. É humano você esperar que as pessoas que estão do seu lado continuem ao seu lado. É humano e é lícito. Mas você colocar o teu sim dependente disso, então o sim dos discípulos ali, ele estava na expectativa. Nós esperávamos que ele fosse isso. Mas ele não foi isso, ele foi outra coisa.
Então eu fujo. E hoje é isso, a caminhada, quantas pessoas se afastam, porque eu esperava que Deus respondesse naquele momento, eu esperava que não houvesse, eu esperava que fosse desta forma, mas a providência encaminha desta forma, eu esperava que o grupo me acolhesse, o grupo não me acolhe, eu esperava, e a gente espera, e essas expectativas na caminhada, elas são frustradas. E muitas vezes depositam tudo nos homens, Nos né? homens. E quando você deposita Homens. nos homens, é realmente você se frustra porque é pecador. Agora, Anderson, vê, eles depositaram em Cristo. Porque também sim, existe isso. sim. Nós, às vezes, depositamos expectativas em Jesus que ele não vai corresponder. Porque, como diz a palavra em Isaías 55, os vossos caminhos não são os meus caminhos. Os vossos pensamentos não são os meus. Quantas pessoas que na verdade, se aproximam de Jesus e como na caminhada nós entendemos, né? Deus, no começo, ele conquista a alma, ele apaixona a alma e depois ele parece que some. Porque é a hora do amor chegar, é a hora do amadurecimento. E aí a gente, às vezes, não entende esse processo interior e as expectativas são um gatilho para nós fugirmos. Então, tu perguntou isso, eu responderia que as expectativas, quando elas não são bem compreendidas espiritualmente falando, elas são a grande razão para nós se afastarmos do caminho de Cristo. Eu acho que o que acontece também, que as pessoas, o que acontece é que as pessoas, elas esperam que... Eita, agora me fugiu o pensamento que eu ia falar. Que o projeto, que o seu projeto, viver o seu projeto, né? Sua ideia. A sua ideia, e não o que Cristo tem para você, né? E aí é onde acontece realmente essas desilusões, digamos assim. As O casal pessoas termina aí, se Anderson. frustram, né? O casal termina aí. Os planos eram os planos. É você quer que os seus planos se realizem, ao invés de querer que os planos de Jesus para você se realizem. Isso é fácil? Aí, não, difícil? difícil. Pra caramba. É mas maturidade, é caminhada, é insistência, é oração, e Deus, é intimidade, né? E a Bíblia fala, né? Quem tá de pé, cuide para não cair. Mas isso é tão verdadeiro que você pega um casal. Quando você pega um casal, tô casado há 10 anos, um sacramento, uma eleição de Deus, você pega que hoje muitos casais se separam por isso. Eu espero que a minha esposa seja para mim o que eu projeto. Enquanto o verdadeiro amor não é assim. Se a gente for olhar para Jesus, o que é que Jesus dá pra gente? O que a gente não merece. Cristo dá a mim e a você o que nós não merecemos. Cristo age independentemente das expectativas. Ele doa-se livremente, gratuitamente. E este é o modelo de amor. Eu preciso amar minha esposa assim. Eu preciso hoje estar na minha comunidade assim. Não pelo que ela me dá. Não pelo que ela pode me dar e me ofertar. Eu preciso dar livremente. Cristo diz, né? Ninguém me tira a vida. Eu a dou livremente. E, cara, isso é um mundo, sabe? É um mundo... Então, mergulhado nesse mistério, existe o nascimento da nossa comunidade, né? Entendendo que nós somos chamados de distintamente ir atrás desses corações. A começar dos nossos, que somos os primeiros alvos disso. Somos os primeiros alvos, entende? Então, aí vem depois a questão, depois se você quiser entrar ou agora ou depois, de explicar esse como, né? Como Cristo, como o Senhor, uma vez entendendo essa missão, nós compreendemos o passo seguinte. Como viver essa espiritualidade, né? Para ser isso. Aí tem os baluartes que ajudam. Vamos falar disso, mas antes eu esqueci de te perguntar, Manda. Tiago, por que Deus conosco? Pronto, então agora a resposta é essa. Ah, é agora? Então vamos embora. Olha falar. aí. Vamos lá. Agora estamos conectados. A resposta é exatamente esta. Porque quando... Obviamente aqui a gente está encurtando, resumindo, mas isso foram, assim, uma sequência de acontecimentos e de oração, de discernimentos, e que a gente ainda está experimentando, é tudo muito novo, vivendo, né? Assim. E aí, Anderson, eu me lembro que eu rezando, eu perguntava muito a Nosso Senhor, Senhor, se é isso mesmo, como é que a gente vai alcançar? Eu me lembro de perguntas que eu fiz a Jesus assim, como é que a gente vai alcançar um coração desse? Vê teus amigos, teus colegas, seminaristas, pessoas. Como é que você vai numa pessoa dessa? E eu perguntava isso a Jesus. E aí eu me recordo, Anderson, isso eu aprendi como meu pai na fé, Padre Adilson, a ter um olhar místico para as coisas.
né? Não sair buscando sinais, mas saber que Deus fala nos detalhes, saber que em tudo que nos acontece nós podemos ver o amor de Cristo e a sua providência. E aí aconteceram vários fatos que alimentaram o discernimento de que o que é que quebra um coração ferido, endurecido. Aí o Senhor veio a revelar através de tantos acontecimentos a pequenez. Aí, cara, tem uma frase que a gente diz na comunidade que é: ninguém resiste a uma criança. Você já viu você fazer a experiência, você tá triste, abusado, chateado, quando você chega em casa você vê seu filho pequenininho, abrindo os braços, quebra, né? Quebra o coração. Quebra tudo. E aí aconteceram vários acontecimentos. Eu me lembro que no começo da comunidade meu filho nasceu. E eu rezando com tudo isso, eu tava com o meu filho no Bebê Conforto, com meu sogro no açaí, e apareceu um homem e disse: meu Deus, que coisa linda. E o meu sogro olhou para mim e disse: ninguém resiste a uma criança. Aí era Deus falando comigo. E eu me lembro que eu ganhei um livro da infância espiritual de Terezinha. E nesse mesmo tempo, uma amiga minha me mandou um vídeo de 8 minutos do Padre Paulo Ricardo, 8 minutos, onde ele fala sobre a infância espiritual, a pequena via de Terezinha. E Anderson, quando eu dei play naquele vídeo, despretensiosamente essa colega me mandou, essa amiga me mandou, você via Padre Paulo emocionado, os olhos cheios de lágrimas, quando falava da pequenez. E Deus, Nosso Senhor, quando eu vi aquele vídeo, eu tive um entendimento: olha o que a pequenez é capaz de fazer com um coração experimentado como de um sacerdote. A pequenez, a pequena via, ser pequenino, ser simples, ser como menino. Então, o Deus conosco vem daí, porque qual é o entendimento da gente? Quanto mais eu for pequenino, quanto mais eu for como o menino Jesus, pequenino, mais eu serei esse instrumento a perfurar os corações endurecidos. E aqui entra parte da nossa espiritualidade, né? Então, nossa espiritualidade passa a se configurar esse Cristo menino. E aí o Deus conosco, o Emmanuel. Então, o nome vem daí. A manjedoura, para nós, é um grande sinal, a manjedoura vazia. Porque quando ela está vazia, Anderson, ela é sinal de que você precisa estar lá. Eu preciso estar lá. Nós somos chamados a ser outros Cristos nessa terra. Sim. E quando Cristo veio habitar naquela manjedoura, a manjedoura era lugar de alimento, onde os animais se alimentavam. Então, ser Deus conosco, no nosso entendimento, é ser o Cristo menino. Quanto mais eu for o menino. E como eu faço para ser um menino? E aí vem toda a contemplação, a meditação, ser dependente de Nossa Senhora, ser dependente de São José, ser dependente da Sagrada Família, se despojar de todas as coisas para ser pequenino, desejar ser alimento. E aí, os baluartes, eles nos ensinam isso. Terezinha, ela fala da infância espiritual, ou seja, nos ajuda a meditar, a refletir, a ser pequenina. Francisco de Assis nos ajuda também, um santo pequeno, dos pequenos, e também com amor imenso pelo presépio, né? O primeiro presépio veio através dele ali, verdade. Lá. E então ele derrama essa pequenez. E São Paulo, que o nome Paulo diz em latim, né, que é pequeno. Eu não sabia disso há alguns anos atrás, mas os nossos 3 baluartes são baluartes pequenos, pequeninos. E São Paulo traz esse ardor inflamado, que é uma característica muito forte da nossa comunidade. Essa evangelização com amor ardente, com esse ardor missionário, com esse coração apaixonado, lá que te falava do padre, né? Então, os baluartes, eles terminam ensinando, contribuindo nesse processo de ser Cristo, né? Na medida deles. Mas o Deus conosco vem daí, do ser pequenino. Então, quanto mais nós formos crianças, mais a gente, como instrumento diante de alguém, diante de uma pessoa que se afastou do caminho, nós somos instrumentos para perfurar esses corações, porque ninguém resiste a uma criança. É isso. Que maravilha, Tiago. E acompanhado de tudo isso, obviamente, esse amadurecimento aí da comunidade foi avançando. Com certeza vocês começaram a promover encontros e movimentos e tal. Eu pude perceber alguns lá no Instagram, né? Eu vou pedir para você falar um pouco sobre eles e aí você vai falando também dos outros, porque acredito eu que deve, com certeza, ter mais, né? Vamos falar pro pessoal aí conhecer o que é o do Amorzinho.
O do Amorzinho? Do Amorzinho. O do Amorzinho é um filho do Amor, né? O do Amor, ele nasceu... Então tem um do o do Amor Amor, antes, né? O do Amor, ele... Então vamos na ordem. Na ordem. A comunidade, ela não tinha vamos assim dizer, um projeto social, né? Social. Então, a gente fazia sempre ações, né, sociais. O que é que eu digo ação social? Tá chegando perto do Dia das Crianças, vamos fazer algo para as crianças carentes. Tá chegando perto do Natal, como muitos da nossa igreja fazem, né, ações pontuais. Mas me inquietava, Anderson, porque a gente não tinha rotineiro. Isso me inquietava, né? Porque o evangelho, ele é assim, né? O evangelho, Jesus, ele não veio só pregar, ensinar, ele tinha... A evangelização é a caridade também, é o pão. Isso. E aí, só que me incomodava no sentido disso não ser uma vida dentro da comunidade. E eu buscava, meu Senhor, o que tu queres que a gente faça? Porque eu também tenho muito receio da gente fazer as coisas do que a gente projeta da nossa cabeça. E aí aconteceu, cara, uma grande graça. No começo dessa pandemia, de um modo, assim, inacreditável. Só para provar mesmo que é Deus, né? A pandemia veio, né, de março para abril, lembra? Há 2 anos atrás. E em abril, cara, ali, a gente viu uma notícia que saiu no jornal que moradores do Pina estavam comendo carne de pombo. Foi exatamente assim. E aí, não soube disso. Foi. E aí, uma Estela, que você falou da comunidade, mandou essa mensagem, essa notícia para o grupo do WhatsApp. E aquele simples acontecimento, simples entre aspas, gerou uma revolução. Então a gente tem coisas que é o momento, uma inquietação, né, mais fora do normal. Que você via é aquilo. Tem alguma coisa aqui. Não é normal. Não era só uma atitude de compaixão, de rezar, de fazer... Foi uma revolução. Isso foi em abril, no começo da pandemia. A gente não sabia nada. Aí, resumindo, o que foi que aconteceu? A partir dali, a gente arregaçou as mangas e criou o Do Amor, que é o quê? É um projeto social que ele ainda existe há 2 anos. E a gente foi toda sexta-feira nas ruas. A gente agora, há 3 meses, mudou para quinzenal, mas a gente passou quase 2 anos toda sexta-feira à noite a levar alimentos, kit de higiene, a palavra de Deus e a esperança aos moradores. Então a gente enfrentou aquele período bem difícil onde se fechou tudo. Isso. E a gente andava nos carros com uma declaração autorizando pelo pároco da gente com a chancela da arquidiocese, para se a gente fosse parado numa blitz, a gente poder apresentar e seguir. A gente saiu várias vezes sem saber o que seria o vírus, sem saber o que seria a pandemia. E isso, naquele tempo, Anderson, tinha muitas pessoas que queriam ajudar, mas não podiam ou não queriam estar nas ruas. Tinha medo, receio. Era tudo muito novo. Tudo novo. E aí essas pessoas tinham realmente receio de... E elas doavam pra gente, como até hoje, elas doavam pra gente, seja dinheiro, seja alimentos, e a gente preparava esses alimentos e levava nas ruas. E aí passou de ser uma ação pontual para ser vida na comunidade, porque como é toda sexta, a gente toda semana faz compra, toda semana monta kit, toda semana... Então isso gera vida e é aberto. Ou seja, não é só a comunidade. Uhum. Se você quiser ir, por sinal, eu estou fazendo um convite a você, a todo mundo também que está vendo. Maravilha. Todo mundo que está vendo, se quiser ir uma sexta-feira conosco, pode ir. E para ajudar, irmão, fala aí como é que você pode ajudar. Você pode ajudar doando para nós, né, uma quantia em dinheiro, lá no Instagram da comunidade, no @comdeusconosco. Depois acho que vai deixar aí nos comentários, vai, né? Sim, vai. @comdeusconosco, que é o perfil da comunidade. E a gente tem um perfil do projeto, que é o @doamordeusconosco. DOA, né? Do Amor, Deus Conosco. Você vê lá o relato, toda a prestação de contas, vamos dizer assim, do que a gente faz, das rotas, porque a gente sai, Anderson. O projeto nasceu assim. A gente vai em uma rota de carros na Imbiribeira, uma rota para o Recife Antigo, uma rota para Afogados. E aí a gente sai com X carros, com os kits carregados, distribuímos, fazemos um momento de oração. E é legal porque, como é recorrente, as pessoas conhecem a gente pelo nome. Então, eu me lembro que uma vez eu estava na rua e o irmão disse assim, eu sabia que vocês viriam, né? E isso foi muito forte para mim nesse dia, Verdade. né? Porque eles esperam por nós. E aí a gente se encontra no final, ali na Penha, onde é o fechamento. Entendi. E aí Deus foi gerando isso. A gente faz um momento de partilha
E aí a gente conta as experiências que viveu naquela noite, em cada rota. Sei. Sempre acontece coisas assim impressionantes, testemunhos fortíssimos. Sempre tem, né, irmão? E aí a gente começou a convidar pessoas que estavam afastadas da igreja. Porque se é um projeto que Olha nasceu aí. da comunidade, ele é carismático. Aham. Ou seja, temos muitos testemunhos de irmãos que estavam afastados da igreja e que foram para o projeto e sentiram o desejo de voltar ao seu chamado. E a pessoa até às vezes se encontra, né, num Se projeto encontra, desse. se encontra. Porque às vezes a pessoa tá ali, mas não se encaixa em nenhuma pastoral e tal, em nada, né? Ainda não sabe. E num projeto desse ela se identifica realmente, né? Se E identifica começa... e pode ir ali despertar. Tem testemunhos de pessoas que foram lá e voltaram para os seus movimentos, para os seus lugares onde tinham abandonado, ou reavivaram ali um desejo de servir a Deus na pessoa dos pobres que tinha morrido, que tinha se apagado. Então, sendo um projeto que nasce do coração da comunidade, ele é carismático, ele porta essa gênese do carisma que é resgatar os corações eleitos do Senhor, né? Que nós dizemos isso, com amor e ardor, resgatar os corações eleitos do Senhor, que é desse jeito ardente, realizar esse resgate com a graça de nosso Senhor. Então, o do amor, ele nasceu daí, e há 2 anos vem firme e forte, né? E aí, o do amorzinho que você me perguntou... E antes de a gente entrar no Ah. amorzinho, se a pessoa quiser doar o alimento, como é que faz, Tiago? O alimento, você pode entregar O dinheiro faz um Pix, né? Pix, tem um um Pix, depósito, um Pix. Mas o Depósito. alimento, só quer o alimento. O alimento você pode entregar na casa da comunidade, num horário a combinar. E é onde? Manda um direct lá, na rua Poeta Manuel Bandeira, que fica ali na Imbiribeira. A comunidade, ela se situa no território paroquial da paróquia da Imbiribeira, ali na paróquia de São Sebastião e São Cristóvão. Um abraço para Padre Severino, nosso pároco. E aí você pode deixar na casa da comunidade, ou em alguns casos, a gente vai pegar também. Então a gente, essa semana, agora foi pegar uma doação grande que a gente recebeu de peito de frango. A gente fez a última saída agora do ano, a gente levou creme de galinha com outras coisas também, e a gente foi atrás, a gente dá um jeito. Deus, assim, nunca faltou. É impressionante. A gente já teve quinta-feira, e a saída é toda sexta, né? Meu Deus, o que é que a gente vai levar? E aí, de última hora, chega uma doação, chega uma coisa assim, é impressionante, assim, sabe? E aí o do amorzinho nasceu disso, cara, assim, porque a gente tem muita criança na comunidade. Tem casais que têm filhos, meus filhos têm 6 e 7, e eles veem o pai deles saindo, sexta-feira, para ir nas ruas. E eles perguntam o que era isso, o que é isso, assim como eu, outros pais e mães, e a gente tem o grupo de oração, sala para crianças, com coisas assim, e eles disseram, a gente quer ir pro do amor também com o senhor. Só que é de noite, a gente sai 10 horas da noite, Anderson, e volta 2, 3 da manhã. Então é um horário muito complicado. É o que foi que a gente fez. A gente fez agora uma ação em outubro e a gente levou todas as crianças da comunidade e chamamos todas as crianças que a gente conhecia das ruas. Foram mais de 200 crianças de rua. Que maravilha. Lá pra praça ali na Penha ali. Aí tinham algumas crianças da comunidade, tinha hora que eu não sabia nem onde meu filho tava correndo no meio, a gente botou pula-pula, enfim, foi maravilhoso, assim, foi uma celebração das crianças da gente poderem viver isso também. Ela, às vezes, eu tô saindo de casa, minha filha diz, papai, leva essa boneca, dá lá na rua. Que bacana. Vai gerando no coraçãozinho deles, né, o desejo, o interesse. Do amorzinho é isso, então. É o do amor para as crianças. Então, você diria que é plantar ali nos pequeninos já essa consciência, né? De ajudar o próximo e tal. Exatamente. Que maravilha, meu irmão. Vamos falar então de Fiat, que não é a marca de carro. Grupo de oração. Explica aí, meu irmão. O Fiat, ele é o grupo de oração da gente. A gente tem uma nova comunidade carismática, né? Então, a gente bebe dessa espiritualidade também da renovação carismática. E a gente tem um grupo de oração aberto, misto, onde qualquer pessoa pode ir. E nesse grupo de oração a gente tem sala Kids, que cuida das crianças. E o Fiat, ele vem do Fiat de Nossa Senhora, né? Também envolvido nesse mistério da anunciação, da gestação de Jesus, do nascimento. O grupo de oração, ele busca promover sempre essa renovação do nosso sim a Nosso Senhor. Então, por isso que ele tem esse nome, Fiat, porque nas noites nós somos chamados ali a renovar esse sim que nós demos a Deus, que nós damos a Deus, esse novo de Deus
que faz quando nós dizemos sempre sim a Ele. Todo sim que a gente diz a Deus se renova uma nova possibilidade, um novo caminho dentro do nosso coração. Então, o nome vem daí e é o grupo de oração aberto. Pode ir quem quiser, qualquer idade, e acontece semanalmente. Agora, a comunidade vai entrar de recesso, né, no final do ano, mas em janeiro, com a graça de Deus, voltamos. E aí, música, pregação, momento de louvor, tudo. Mas aí acontece qual dia? Tem um dia fixo? O Fiat, ele acontece todas as segundas-feiras, de 15 em 15 dias, as segundas. Ah, é de 15 em 15 15 dias. dias, isso. E onde é? É lá na sede. paróquia. Ah, Na é paróquia na da paróquia. gente. Isso, porque a casa da gente, a gente alugou essa casa recentemente, em junho, e a gente tá reformando ela. Entendi. Entendeu? Entendi. Então a gente atualmente está fazendo o grupo de oração na paróquia, mas futuramente, com a graça de Deus, será na casa da Vai gente. ser lá, né? É. Certo. E qual o Isso. horário? O horário começa de 19h45. 19h40. É, E a paróquia fica onde? A paróquia fica ali na Imbiribeira, paróquia de São Sebastião e São Cristóvão. Quando você desce ali a ponte ali na Imbiribeira, a primeira, segunda direita ali. Só tá no Google Paróquia de São Sebastião e São Pronto, Cristóvão, aí ou ir chega lá, né? nas redes sociais da gente que vai encontrar. De 15 em 15 dias, de 19h45, né? A mais ou menos às 21h30, por aí. Aí Isso. partilha, pregação. Pregação, louvor, tudo, né? grupo de oração com tudo que tem direito. Maravilha. Full topado. Que maravilha, irmão. E tem mais? O que é que mais tem? Tem mais. A gente tem uns encontros que a gente tem. São encontros já certos, todo ano tem. Certo, todo ano Calendário, tem. né? Calendarizado, isso. Maravilha, vamos falar deles então. A gente tem um encontro de jovens da gente que não é um EJC. Ele é um aprofundamento para jovens. É um encontro que tem a identidade da comunidade. Como é que chama? Tem nome? Boa, Busque o Alto. BOA, essas iniciais. A gente chama de Boa. Eita, o Boa vem aí. É o Busque o Alto, que é o aprofundamento para jovens. Que é justamente a gente tentar laçar essa juventude que tá afastada, então... Só que o nome aprofundamento vem daí, né? Ou seja, justamente para dar esse toque que agora você entende que eu já fui, então eu quero aprofundar. Isso. Não é um EJC, então ele tem toda uma estrutura que está permeada nesse pano de fundo carismático que eu te falei, de reencontro, de reavivar chamado, de reencontrar sua vocação para jovens. Então esse é um encontro que geralmente acontece em julho. Esses anos aí... anual, é? Anual. A Certo. pandemia terminou bagunçando tudo, mas ele é anual. E a gente tem um aprofundamento para casais também. É tipo, mas esse é tipo retiro, não? É um dia e... Não, é um final de semana. Fica lá, dorme lá. Não, mas não dorme lá. Vai e volta, né? Não sei, eu vou de repente até pensar nessa ideia aí que tu desse. Mas as edições que aconteceram até hoje, elas são um final de semana, mas a pessoa dorme em casa, aqui na cidade do Recife mesmo. Entendi. Pode ser localizado também, se você quiser que a gente faça se inscreve, tem taxa, Thiago? O primeiro não tinha taxa, mas o segundo teve, mas sempre no preço de custo. Né? Porque tem custo também. Tem custo. Às vezes a gente precisa... Né? Às vezes a gente tem que alugar um espaço, som, Sim, e basicamente a própria alimentação. Mas, assim, é um preço que dá para pagar, né? Que tem esses encontros, às vezes, de jovem que é absurdo, né? Tem preços aí de encontro de jovens que são bem caros. E a gente tem um aprofundamento para casais, que é o Aurora. Aurora. Que geralmente acontece no primeiro semestre, ali por volta de maio. Que aí é na mesma perspectiva, tudo no pano de fundo do carisma que eu te falei. E a gente faz esse encontro de casais para casais casados na Igreja Católica, com o objetivo de reavivar o sim sacramental ali. Então, é muito forte, é muito especial esse encontro. Renovador, né? Renovador, assim, a gente tem grandes testemunhos, assim, de matrimônios que estavam se acabando, serem reconstruídos. E aí, os filhos podem ir, que a gente cuida. A edição passada do Aurora, a gente cuidou de 90 crianças. Caramba, assim... porque 90 crianças do povo, dos casais. Muitos casais têm esse empecilho, né? É isso. Isso é muito bacana. Eu já conheço alguns encontros que também fazem isso, né? De ter um espaço ali para os filhos. Porque isso é uma isca, termina sendo uma isca, né? E uma isca, poxa, eu tenho meu filho, então vou botar ele aqui. 90, que bênção. Mas esse encontro, a gente olhou assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? A gente saiu ligando pros irmãos de comunidade, de grupo. Manda 2 servos aí. Ajuda. Mas deu certo, assim, sabe? Foi um momento
muito especial, assim. E esses 2 encontros, eles são encontros carismáticos. Quando eu digo isso, eles são direcionados para essa experiência de regresso, né? De retomar o meu chamado. Uhum. E esses encontros, a gente diz assim, né? Com identidade da comunidade. Basicamente, o Do Amor, estes encontros e o Fiat, eles são essa expressão de evangelização, além das crianças, que também passam por esse processo. E fora isso, a gente tem o que é interno, ou seja, formações para servos, os caminhos dentro da comunidade para quem quer Isso. se gastar. Vamos falar disso aí, Tiago. Vamos Isso. falar disso. Pronto, a pessoa às vezes faz uma experiência e quer, né? Poxa, me identifiquei, queria conhecer mais da comunidade. Quero fazer parte da fazer comunidade. O caminho que trilha. Vamos lá falar Isso. sobre isso aí. Maravilha. Hoje as pessoas podem ser voluntárias. Então, eu gostei, quero ajudar. Muitas pessoas no Do Amor fazem isso. Tem pessoas lá que são muito comprometidas no voluntariado, assim. Então, estão sempre junto com a gente e não tem tempo, às vezes, ou não é o momento, ou não querem se comprometer tanto. Já tem pessoas que dizem, poxa, eu quero realmente mergulhar mais profundo. Aí, geralmente, uma vez por ano, a gente faz uma abertura, a gente chama até então de abertura ministerial. E aí as pessoas ingressam, tem todo um processo para ingressar, de reuniões, de preparação inicial, e ela passa a ser membro interno da comunidade, e a gente vai acompanhando, a gente vai dando formação, a gente vai tendo esse acompanhamento pessoal, e aí elas vão se responsabilizando pelo apostolado da comunidade, entendeu? E dando passos na sua fé. É assim a estrutura atual e que a gente vem sempre modificando para cuidar das necessidades que a gente tem. Você sabe que a gente está vivendo um momento muito difícil na igreja, né? Então, esses últimos tempos foram muito difíceis. Então, a gente, pessoas se afastaram na comunidade, se afastaram da igreja, a gente vê notícias, né? Então, a gente está no momento de se readaptar. Agora se voltou as atividades presenciais, né? Então, nós estamos vivendo junto com a igreja esse momento. Aí, mas a estrutura, de um modo muito geral, assim, é essa, sabe? É importante também, Anderson, a gente vive uma vida muito ativa paroquial, né? Então, a gente tá junto do pároco, ajuda a paróquia e em comunhão com a nossa arquidiocese. Isso é bem importante dizer. Vocês têm, Tiago, alguém em experiência de vida? Uhum. Não, a gente atualmente não tem. Não tem. Né? Eu pergunto porque o pessoal do Porta veio aqui. Eles têm 3 pessoas tem que 3 já pessoas, estão... Eu gosto muito. O Rodriguinho é um irmão meu muito forte. O Rodriguinho pena que ele não pôde vir, né? Mas ele pregou pra mim, eu brinco com ele dizendo isso, quando eu era do encontro de jovens. Ele é velho já, viu? O Rodriguinho é velho. Rodriguinho é velho. Mas a gente diria que a carcaça tá bem conservada. A carcaça tá conservada. Mas um abraço para os irmãos da Porta Fide. A gente se encontra, é uma alegria muito grande. E eu acompanhei um pouquinho de esse movimento deles, quando o Rodriguinho partilhou comigo, essa experiência de vida. Quando a Porta Fide nasceu, ele não tinha isso no coração dele, né? Mas é aquilo, quando a gente está aberto ao Espírito Santo, ele suscita e vai. Então, eles estão fazendo essa experiência, por sinal, colhendo já frutos belíssimos. E da mesma forma, digo eu, assim, não posso dizer hoje que a comunidade está fechada a isso, né? Mas atualmente a gente tem uma comunidade de aliança mais aberta ao que Nosso Senhor desejar. Se for o momento e for da vontade dele da gente fazer uma experiência dessa, algumas pessoas chegam até pedindo isso, sabe, Anderson? Mas a gente... É porque às vezes é um passo muito forte, muito sério. Você precisa ter muito discernimento, né? Muito discernimento. Eu acompanho um pouco da comunidade Rainha da Paz aqui, né? Porque tem uma sede aqui, eu já conheço os meninos há tempo, eles têm uma sede aqui não, tem uma casa de missão aqui, a sede é lá no Ceará. E eu sei um pouco não sei muito porque é um pouco complexo, mas eu sei um pouco de como funciona o estatuto e as coisas, e realmente é um processo um pouco longo de amadurecimento. Vai faz vocacional por 1 ano, às vezes 2 anos, aí pré-discipulado, aí entra tudo, aliança, até você realmente chegar a discernir que quer ser
uma comunidade de vida, você quer doar sua vida ali. Então são vários anos aí de processo, então realmente E é sábio isso, né? Porque você vai... Chega Isso. ali quem realmente... quem E realmente ainda... tem o e às vezes desejo ainda de... dá problema nisso, né? É, Mas assim, é uma graça, né? É muito desafiador. É muito desafiador. Sobretudo para nós que somos casados, né? O caso de Rodriguinho é casado, eu sim, sim, também sim. sou. Então é uma realidade nova para nossa igreja, querendo ou não, né? A igreja em si ainda está compreendendo o que são as Aham. novas comunidades. E a gente tem consciência disso, né? Mas assim, eu estou muito feliz por essa experiência que os meninos estão fazendo. E acho que eles estão fazendo com toda prudência e amor no mundo e zelo. E eu acredito que se Nosso Senhor desejar isso de nós, que não tenhamos medo, né, de dar esse passo. Atualmente não é o caso. Certo. Meu querido, chegou a hora. Eu não sei se você assistiu a algum, e eu espero que não. Não assisti. Pronto, do Ping Pod. Que é o Ping Pod, Ping gostei do Pod. nome. Ping Pod. É um jogo de perguntas e respostas rápidas que eu vou lançar aqui para você, alguns temas, e você me responde aí uma resposta breve. Mas também, se você tiver vontade de explanar mais, não tem problema Tranquilo. não. Vamos lá, embora? vamos embora. Vamos Ping lá. Pod. Santo de devoção. São Paulo. São Paulo. Natal ou Páscoa? Natal. Uma graça alcançada. Ei, Natal, Páscoa foi dura essa aí, viu? Você pegou pesado. O ápice da nossa fé, mas assim, obviamente tá explicado porque o Natal, né? Tá explicado. Precisa fazer essa ressalva. Tá explicado. Tá explicado. Uma graça alcançada. Uma graça alcançada. Lembra, Eu diria assim, o de meu alguma filho, Francisco. né? Tem um capítulo todo a parte dele na minha história. Maravilha. Tem uma doença que a gente descobriu no começo dele e graça alcançada acho que foi o entendimento e a força para passar por esse momento de cruz que a gente passa até hoje com ele. Acho que foi isso. Verdade. Um testemunho impactante. Algum que foi especial. Testemunho impactante. Do meu amigo Augusto Simões. Que, não sei se você já ouviu falar dele, sobrinho do Padre Adilson, que faleceu alguns anos atrás. É uma história belíssima, assim, completamente estonteante, de uma conversão arrebatadora, né? Érica, a esposa dele, faleceu no acidente de carro e esse falecimento dela, recém-casados, foi, vamos assim dizer, o gatilho para a conversão dele. E ele se converteu de uma forma como São Paulo, assim, de uma forma impressionante e faleceu em um acidente de carro, indo para Arco Verde para a Festa da Misericórdia. Caramba! É uma história, assim, impactante e eu tive bem perto disso. E, assim, essa resposta eu digo com toda a consistência do coração. Realmente, um testemunho muito bonito dele. Entendi. Música preferida, tem? Tenho a música preferida minha, música... Eu sou fã da Comunidade Shalom, né? Então, conheço várias músicas deles. A Novo Dia, da Comunidade Shalom. Novo Dia, a minha música preferida. Passagem bíblica. Passagem bíblica. Alguma que marcou, que marca? Marca, assim, isso é também jogo duro, viu? Mas a de São Paulo que ele diz, me fiz tudo para todos. Entendi. Aquela passagem ali pra mim é muito forte. Se Jesus voltasse hoje. Rapaz, dizia volte amanhã, Senhor. Tô brincando. Mas se Jesus voltasse hoje. Estamos no advento, né? Nesse período que nos provoca essa meditação. Mas se ele voltasse hoje, eu acho que ia me jogar nos braços dele. Teve piedade, né? De nós. Teve misericórdia, Jesus. Um arrependimento, irmão. Um arrependimento, acho, de não ter entrado nesse caminho antes. Esperar 18 anos. Quando eu encontro o Rodriguinho que eu falo isso, ele disse, eu não sou velho não, tu que se converteu tarde demais. Algo que você faria de novo. Eu acho que a fundação da comunidade. Né? Que olha, nossa, a gente tá falando de cruz ainda não aqui, amado, porque é bronca. Mudar o passado ou prever o futuro? Mudar o passado. Se eu pudesse fazer isso, um dos dois você escolheria. Ou mudar o passado ou prever o futuro. Prever o futuro? Acho que prever o futuro, né? Porque dá condição da gente mudar alguma coisa
no hoje, né? Passado Passou, né? passou. O Senhor faz novas todas as coisas, então tem que olhar pra frente, Uma viagem que já fez, irmão. Uma viagem que eu já fiz. Uma especial, assim, uma especial. Ó, top 1. Top 1. Se eu disser que não foi minha lua de mel, minha esposa me mata, né? Mas certamente marcante pra mim foi a Jornada Mundial da Juventude, as duas. Caramba, e eu fui pra Madrid foi? Em 2011 e fui pra do Rio em 2013. Mas, rapaz, irmão, você tá pulando história? Mas essa aí eu não soube como encaixar, né? Realmente, essa eu viajei depois, né? Nos Filhos da Misericórdia. Mas tem tempo. E aí fui em Madrid e fui no Brasil em 2013. Eu vou dizer que a a 2013 foi muito forte. Foi, né? Foi porque ela tem um capítulo todo especial. Fui com a minha esposa, fui com algumas pessoas da comunidade. A de Madrid eu fui só. E tem toda a história ali do nascimento do meu filho, que foi por volta dali também. Que maravilha. Então, uma viagem que gostaria de fazer? Eu gostaria de conhecer ali... Poxa, também esse ping-pod aí é difícil demais, viu? Mas uma viagem que eu gostaria de fazer, eu gostaria de visitar onde está lá a encarnação, onde foi a encarnação, né? Ali acho que é muito bonito, eu olho por fotos, eu vejo ali em Jerusalém, onde foi, né, na Terra Santa ali, acho que tem uma igreja, eu me esqueci o nome. Tô por fora também. E Assis, mas tem que escolher uma lá. Acho que é a Entendi. Capela da Encarnação, né? Não me recordo o nome. Mas esses são os micos que a gente vai pagando aí no podcast, né? Mas ali. Filme. Sem medo de errar, Clara e Assis. Clara e Francisco, né? É um livro maravilhoso, assim. Mudou a minha vida. Livro não, você falou filme, né? Um filme. Um filme, Clara e Francisco. E esse filme mudou a minha vida. É porque ele conta a história de Francisco, né? E de Clara também. E ele é muito fiel à biografia de São Francisco, né? Entendi. Mas esse Clara e Francisco, esse filme mudou a minha vida. Francisco é o nome do filme. Acho que é isso, Clara. Ou é Francisco, eu acho que é Clara e Francisco. Se amanhã fosse seu último dia, irmão, aqui. Se amanhã fosse meu último dia, ia me correr pro confessionário, né? Se amanhã fosse o último dia, e escrever algumas palavras aí, eu acho. Enfim, acho que seria isso. Sabendo, eu faria essas duas coisas. Essa aqui eu acredito que você já tenha respondido. Um artista ou banda? Um artista ou banda? É porque eu posso pegar pelo artista como na perspectiva do cantor, né? Mas pra mim a voz mais bonita católica e que perfura o meu coração, Cristiano Pinheiro, da comunidade Shalom. Ele era o vocalista do Missionário Shalom e hoje é sacerdote, né? Ele é padre. E aí ele se afastou do ministério, mas ele foi um dos vocalistas e pra mim tem a voz mais bonita da música católica. Um irmão muito amado meu, eu diria meu irmão Igor, da comunidade Shalom, que hoje vive em Boston. E é um irmão meu muito importante e que está presente ali na minha adolescência, rezando junto uns pelos outros. De Fortaleza, faz parte, tá? E foi uma amizade conservada desse tempo de lá. Maravilha. Igor. Um sonho. Eu diria que um sonho que eu tenho é de ver, embora a gente saiba que os sinais dos tempos mostram que a gente está chegando perto, né, do nosso Senhor voltar. Eu creio nisso, né? Então, não tem como a gente mudar a história disso. Mas um sonho é ver o máximo possível de almas salvas, a começar da minha. Tem um sonho. Tem misericórdia, Jesus. Um defeito, irmão. Eu sou um sanguíneo, né? Então, temperamento sanguíneo tem vários defeitos. Mas eu sou uma pessoa que eu acredito que abre muitas frentes e, sabe, precisa fechar mais, né? Eu sou uma pessoa... Quer fazer tudo ao mesmo tempo. Entendi. E isso tem a ver com a minha personalidade. Eu tenho consciência disso. Eu preciso aprender às vezes, saber que menos é mais. Difícil. Uma qualidade agora.
Eu diria que eu sou lançado, jogado. Então, eu acredito que seja uma qualidade, né? Destemido, vamos dizer assim, Aham. né? Eu pulo de cabeça. Entendi. Então, Entendi. se for pro lugar certo, ótimo. Se for no errado, É, aí dá problema. dá ruim também, dá ruim. Um livro. Um livro, a Bíblia, Palavra de Deus. A Bíblia. Mentir às vezes ou dizer a verdade sempre, irmão. Dizer a verdade sempre. É, né? Sempre. Isso aí é. Não tem nem o que titubear. Entendi. Mesmo que machuque, né, irmão? Mesmo que machuque. Eu sou ruim disso. Eu sou meio, às vezes, meio frouxo nisso. Eu preciso melhorar. Mas uma coisa é você negar aquilo que é o correto, a verdade, Uhum. né? O quanto eu tô longe disso, são outros 500, mas verdade sempre. Padre Pio que diz, né? Jamais, mentira jamais. Né? Então é isso, irmão. Esse foi o Ping Pod Ping aí pode. com o Thiago. Já tava me Ele tremendo aqui, passa... viu? Ele passou Esse bem. ping pode Meu aqui foi. irmão, dá tempo ainda de você falar dessas viagens? Como é que tá seu tempo? Não, tranquilo. Então vamos Foi, falar dessas foi. viagens aí que você escondeu. Não, muito difícil. A viagem de Madrid, eu tava no Filho da Misericórdia, né? Então o Padre Adilson, ele me mandou. Qual o ano aí, lembra? Foi 2011. Hum, 2011. Madrid, Papa Bento, 16. E aí, eu fui sozinho, né? Eu e Deus ali, junto caramba. com. Até hoje eu não sei como eu fui, amado. É assim, no sentido A da loucura, misericórdia né? que levou, né, irmão? O padre, ele me enviou como membro dos Filhos da Misericórdia, e eu tive essa graça imensa de ir. E conheci pessoas de outros lugares, países, dentro do Brasil também, né? Eu fui pela obra de Maria e foi um momento muito especial ali, né? Papa Bento, para mim, ele é meu papa de xodó, meu xodózinho ali, né? Papa Bento XVI. Foi o papa da minha conversão, né? Eu tenho, assim, um amor muito grande por ele. Assim, foi uma experiência fantástica de ver aquele país, né? Você veja que Uma cultura uma toda cultura diferente, né, irmão? diferente, pessoas de todo mundo ali. E você vê que a unidade da igreja, né? O que chama muita atenção para mim, a nossa igreja, ela católica vem desse universal, né? Esse contexto de unidade universal, e você vê ali bandeiras professando a mesma fé, você poder tangibilizar aquilo que a gente às vezes está na missa sabendo que a liturgia em outros lugares está sendo celebrada, que as pessoas, várias nações, várias línguas proclamando que É algo Jesus Cristo muito grandioso, é muito grandioso, né? assim, é uma experiência que quem tiver a oportunidade, assim, é algo tão surreal, assim, que é muito importante você ir, para você ver o tamanho, assim, da nossa igreja, o tamanho da nossa fé, o vigor da nossa fé. E então foi muito impactante para mim. E além de ser uma experiência internacional, eu não conhecia ainda nada da Europa. Eu tinha viajado para outros países, mas não para a Europa. Então foi muito bonito, assim, também de ver os lugares. Uhum. Mas, assim, o impactante para mim foi ver a universalidade da nossa igreja, assim, sabe? E do Rio foi outra experiência fantástica. Aí Quantos essa... dias lá, irmão, em Madrid? Madrid, acho que foi uma semana que eu passei lá. Uma semana e Maravilha. meia, Deu mais pra ou menos. conhecer um bocado de coisa? Fui no estádio Real Madrid. Eu sou louco por futebol também. Conheci estádio de futebol. Enfim, conheci vistas O comunidades. Bernabéu. Participei de catequese com arcebispos, cardeais. Assim, foi um sonho, né? Vi algumas personalidades católicas também de perto. Conversei. Conheci o missionário Shalom, o Cristiano. Que Tirei foto com ele. maravilha, irmão. Então, disse pra ele, ó, vou entrar no meu casamento com a sua música. Entrei com a música dele, né? Que ele cantou essa música Novo Dia, que eu falei pra mim. Uhum. E aí, 2013 foi a Jornada Mundial daqui no Rio. E aí, com o Papa Francisco. Então, o nome do meu filho é Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis. Mas foi uma grande confirmação ali naquilo tudo, porque foi muito particular, né? Eu rezei muito com a minha esposa lá na jornada para que meu filho viesse, para que a gente concebesse ali junto um filho logo depois. E assim, ali no Rio foi Brasil, né, cara? Então, se olhar assim, aquilo tudo tá acontecendo no seu país. Tem foto que você pega às vezes no Google, bota lá, você vai ver aquele mar de gente e você não acredita. Pra caramba, né? E o que me marcou muito dessa jornada, Anderson, duas coisas assim que... Várias coisas, mas que eu poderia dizer foi que Augusto, esse meu irmão, que é muito, muito impactante esse testemunho dele, ele viajou conosco. Então,
Eu tive a graça de poder viver com Augusto e junto a alguns irmãos meus de comunidade, a graça daquela viagem. E outra que foi o Papa ali numa catequese que ele deu, porque a missa final não ia ser ali na praia de Copacabana. Ia ser em outro local. Só que choveu muito, não sei se você lembra, mas teve uma chuva que cancelou os planos. E a missa foi em Copacabana. E ele olhou assim e disse... Era o Campus Fidei, né, que tinham feito, que era o campo da fé para essa missa. Ele disse, o Campus Fidei somos nós. Ele bateu assim, a missa foi em outro local, disse, a gente não vai poder ir lá, aquilo é uma estrutura, mas o verdadeiro campo da fé somos nós. Eu nunca me esqueci daquilo. Aquilo ficou cravado na minha alma ali. E tivemos adoração naquele dia de noite. O Papa passou na frente da gente, na grade, assim, então... Pus a mão no ventre da minha esposa, rezamos pedindo a vinda do nosso filho, e logo depois ele veio. Logo depois, assim, poucos meses. Foi uma graça, assim, imensa, né? E aí marcou, essa JMJ, ela marcou, não precisa nem dizer, né? Meu filho, Brasil, meu irmão Augusto, tá com meus amigos, já não tava só, tava já no número maior, e, enfim, foi muito especial isso, muito especial mesmo. Que maravilha, meu irmão. Nós estamos aí nos aproximando, irmão, da reta final aí desse podcast. Eu queria que você falasse aí pro pessoal, deixasse uma mensagem final, falasse sobre as redes, né, da comunidade, né? A comunidade tem música autoral, tem trabalho, né, de música autoral da comunidade lá nas plataformas, né? Então eu queria que você falasse aí de YouTube, de Instagram, das plataformas aí pro pessoal e deixasse uma mensagem aí para as pessoas que desejam conhecer e desejam trabalhar junto com a comunidade mesmo. Esse espaço é seu e pode falar aí para a nossa audiência. Maravilha. Primeiramente, obrigado, Anderson, pelo convite, né? É uma alegria ver no tempo tão difícil da igreja uma iniciativa tão bonita dessa, né? Onde tantos cruzam os braços, onde tantos estão considerando hoje Cristo um peso. Eu olho para a juventude, eu olho para as pessoas hoje, Jesus virou um peso. Virou pesado servir Jesus. E é engraçado, né? Porque ele que veio aliviar, ele diz, né? Vós que estáis cansados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Dói no meu coração. Eu queria deixar como parte dessa mensagem. Ver uma iniciativa dessa, me alegra o coração. Porque no momento onde muitos estão dando as costas para Jesus, né? Se voltando para planos pessoais, esquecendo dele, ver uma iniciativa dessa, né? Ver isso aqui começando dessa forma, com esse vigor do Espírito Santo, é algo que me toca o coração. Estou saindo daqui hoje bastante edificado. Que Deus abençoe você, porque por uma alma terá valido a pena. Com certeza. Eu que agradeço muito, irmão, a sua disponibilidade de ter vindo aqui. Eu fico muito feliz de conhecer novas pessoas, né? O que me motiva também a fazer isso aqui é, logicamente, em primeiro lugar, evangelizar, é levar um entretenimento, né? Porque a gente busca entretenimento, né? A gente busca se alimentar da palavra, mas a gente busca também um entretenimento, né? E a minha pretensão aqui é passar esse entretenimento, evangelizar também nessa frente, né? Que a gente tem que atacar em todas as frentes. Todas as frentes. Né? Então, se as pessoas... Podcast é uma coisa que está em alta, né? Todo mundo está fazendo, então por que não ter podcast católico? Não? Pode Cristo. Isso. Então vamos fazer, e eu fico feliz por você ter vindo aqui, irmão, e dar seu testemunho e falar sobre a comunidade, essa obra belíssima, né? Eu sempre fico muito feliz em conhecer, né? Uma das coisas gratificantes de fazer isso aqui é conhecer novos irmãos, conhecer novas comunidades, conhecer novas pessoas e ver esse universo aqui nosso de Pernambuco tão grande, tão cheio de obra, que muitas vezes a gente não conhece. Não conhece, E aqui eu tenho a oportunidade de conhecer e fazer também com que várias pessoas conheçam. Então você que está assistindo aí, que vai assistir isso em algum momento, divulga o Pode Cristo. O Pode Cristo, ele tem que estar na mão aí, na boca de todo mundo da nossa arquidiocese. Queria convidar vocês para conhecer as nossas redes, né? No Instagram e vários canais no @comdeusconosco, né? Abreviação de comunidade, COM de Maria, com Deus conosco. Você vai encontrar aí o Instagram, pode mandar um direct, vai ver todos os links lá. A gente também tem canal no YouTube
e temos no Spotify, Deezer e as plataformas digitais o nosso primeiro álbum com 9 músicas autorais Que da maravilha. comunidade que cantam essa missão, essa espiritualidade. São músicas muito voltadas para esse reencontro, esse reencontro do meu chamado. Então, convido você a acessar. Se tiver alguma dúvida também, pode mandar um direct lá. E como convite para a missão também, nós somos uma comunidade missionária, então, eu queria realizar o Boa na minha cidade, na minha paróquia, ou Aurora, ou queria uma pregação, uma missão, nós somos muito chamados para isso. Pode mandar lá, a gente vai aonde for. Estava em Moreno semana passada, em grupo, a gente vai em todos os lugares. E por fim, no período tão especial para nós, para mim foi um sinal, Anderson, vi no teu programa, nesse tempo de advento, na semana do Natal. Para mim foi muito significativo isso, porque nós, como comunidade que tem um amor especial pelo Natal, pelo Menino Jesus, queria deixar como mensagem isso, né? A manjedoura, ela é lugar de alimento, né? Quando Cristo ele veio, nada com o Nosso Senhor acontece ao acaso. Tudo Deus pensou nos mínimos detalhes. E a primeira carta de São João diz, né? Nisto se manifestou o amor de Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Então, no envio, no nascimento, há uma manifestação imensa do amor de Deus. E quando a gente olha, ele escolheu estar ali na manjedoura. E dentre tantas coisas lindas que a gente poderia aprofundar aqui, eu queria deixar uma, que a manjedoura é lugar de alimento. Cristo, quando vai ali, colocado pelas mãos de Nossa Senhora na manjedoura, Deus quer nos dizer que Cristo veio para ser alimento à humanidade. E nós vemos isso na vida, Cristo sendo alimento. Alimento na palavra, alimento nos sacramentos, alimento em todas as circunstâncias. Que você que está em casa, que sabe como cristão que deve imitar a Cristo, também possa se comprometer a ser alimento na vida das pessoas. Doe um pouco da sua vida, doe um pouco do seu coração, doe um pouco do seu tempo para outras pessoas, alimente outras pessoas. Para mim, é um grande sentido no Natal esse. Um Cristo que veio e que já vim dizendo, ei, eu sou alimento, eu vos alimento. A minha vida, a tua vida, você precisa alimentar. Então eu queria deixar essa mensagem, sobretudo para a igreja, que precisa voltar à missão, voltar a ter brilho no olho e coração apaixonado para conquistar almas para Deus. É isso, meu irmão, que eu queria deixar. Que maravilha, meu querido. Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo Pod Cristo, se Deus quiser.